Selvagem. Em 2019, 2020, se não me engano. É de um pessoal lá de Recife, essa marca. É um clareador de pele, de cotovelo, axila, virilha e tudo mais. E, tipo, depois disso eles contrataram influenciadoras como Virgínia, Sheila Mello, Sheila Carvalho, Graciane Barbosa, campeã de BBB, enfim. Fizeram um trabalho de marca muito forte. E Rosa Selvagem, que é essa marca desse pessoal, falando até principalmente também para os produtores. Hoje em dia vende em farmácia, tem franquia, tem negócio em shopping, aqueles quiosques de shopping e tudo mais. Então eles conseguiram crescer isso para um nível de business, de negócio gigantesco. E lá no começo, a gente vendeu esse produto com cash on delivery como representação comercial. Como assim, Rafa, representação comercial? Viajei para Recife, conheci os 3 donos, Renato, Rafael e Romero, se não me engano. E falei para eles, cara, meu negócio é assim, já era cash on delivery, eu com 20 aninhos. Cheguei lá e meu negócio é de cash on delivery, eu tenho os galpões e tudo mais. Quanto que vocês me fazem esse produto? E aí fizeram, tipo, sei lá, R$30. Peguei os produtos prontos, eles já tinham algumas influenciadoras na época, peguei as mídias de influenciador, criativo já pronto, tudo beleza, e eu comprava estoque, distribuía e fazia isso. E eu tive um infoproduto meu, chamado Formação Produtor do Futuro, não sei se alguém aqui é de lá, mas dentre as aulas que eu ensinava para o pessoal, eu ensinava a trabalhar com esse tipo de representação comercial antes de fazer a sua própria marca. Depois do Rosa Selvagem, teve o Rosa Amazônica, que é até do Daniel Penin, se não me engano. Tiveram outros rosas, alguma coisa no mercado, porque o princípio ativo desses produtos é a rosa mosqueta, né? Desse cosmético. E viraram várias ramificações de rosa, enfim, para usar essa parada. Então, assim, eu comecei a ensinar a galera a irem atrás, por exemplo, tem muita gente que vende produto no atacado também. Até lá nas próprias plataformas de afiliação tradicionais, sem ser a Logs, colocam ofertas de 20, 30, 50, 100 unidades num custo muito mais baixo. E aí o que a galera desse treinamento começou a fazer? Fizeram até com o produto do Denis Henrique. Eu estava conversando depois do fim da palestra com o Denis e um aluno dele. Começaram a comprar os produtos em atacado de outras pessoas, distribuir para a Logs e vender. Vai lá. Massa. E isso, para nós... Não, mas eu já estou sabendo. Isso para nós foi muito inusitado, porque eu não queria que tivesse esse objetivo. Isso não necessariamente é algo ruim, porque o cara queria vender no atacado e estava vendendo, mas outras pessoas começaram a representar marcas que não eram delas como produtores no Cash on Delivery. E esse produtor chegava em mim e falava, mas e aí o que eu faço? Eu falei, cara, não sei o que você faz. Você está vendendo treino atacado, o cara colocou aqui. Aí quando o cara falava, não, então eu vou migrar minha operação para aí, e a gente vai vender na plataforma também. Falava, não, então beleza. Aí eu tirava o restante pessoal, devolvia o valor, pediu para resolver estoque. Tudo sempre foi conduzido de maneira muito amigável. Mas essa questão da representação também, pessoal, comprar a parada no atacado e tudo mais, é um negócio muito interessante. Como a Thay mencionou a Rosa Selvagem, eu lembrei de trazer esse case aqui para vocês. A gente está abrindo um braço com a Tainara dentro da Caps, tá? Caps parece nome de... Enfim... A gente criou o CAP de cápsula com ZZ no final, que é a nomenclatura inerente ao nosso grupo, né? E a CAPS, que é para produtores, fabricação e tudo mais, vai ter até uma palestra sobre isso amanhã, pelo Marcos. Vai ter um braço de construção de marca, vai ser com a Tainara também, então vai ser um entregável a mais que a gente vai entregar para o negócio de vocês, para entregar cada vez mais profissionalismo para as marcas que fabricarem conosco. Tá? Seguinte, vamos para a próxima palestra agora. Eu vou... Também, basicamente, vai ter uma mudancinha no cronograma de vocês, que essa palestra ficaria para depois do COF, porém, o pessoal acabou adiantando bastante em relação a tempo, e a gente passou ela para antes do COF, vai ter só mais uma e a gente já vai dar uma pausinha, para o pessoal ir lá, comer e tudo mais, já retornamos de novo, fazer um networking, conversar com a galera. Tá? Aproveitem estes momentos de pausa após essa palestra de agora para conversar com pessoas novas. Eu vi, quando eu estava andando mais cedo ali, que tinha muita gente reclusa, ou conversando com a rodinha na qual você já conversa e tudo mais. Fica desconfortável, se permita ficar desconfortável e, às vezes, trocar uma ideia, entra na rodinha, conversa com alguém e tudo mais. Pode parecer um negócio meio estranho, mas, com certeza, às vezes, você pega um contato de WhatsApp, você troca um número, enfim, isso vira, às vezes, uma sociedade, isso muda a sua vida. Tá? E não só a sua, mas, como eu disse mais cedo, de pessoas que precisam de você e, às vezes, você agora ainda nem sabe. Tá? Além de parcerias, como, por exemplo, a gente vai fazer com o Drop para fornecimento de produtos, eles já têm uma operação extremamente robusta, como o Marcelo comentou, em paralelo, rodando em marketplace e tudo mais, mas também vão fornecer produtos para a galera do Cash on Delivery. Um próximo passo da Logs é integração com plataformas de pagamento. Eu estava almoçando, o Anderson não está aqui, ele estava por aqui, mas eu estava almoçando com ele mais cedo e eu falei para ele, cara,
eu não quero que plataformas de pagamento vejam a Logs como um concorrente ou como um rival a nível de mercado. Eu quero que veja como um possível parceiro. E a gente está viabilizando uma integração para que outras plataformas de pagamento também tenham o recurso de Cash on Delivery. Como assim, Rafa? A Ticto, por exemplo, que é o pessoal que eu vou chamar agora, a gente vai viabilizar uma integração para quê? Colocou o CEP no CPF deles, está integrado o Ticto e Logs, por exemplo, vai aparecer a opção pagar para o entregador, o pedido vai ser agendado na Logs e as comissões distribuídas pela Ticto. Algo surreal a nível de regras de negócio e tudo mais, um negócio complexo num nível que vocês não imaginam, mas que vai fazer com que a gente consiga ganhar um mercado, e já conversei com todos os donos de plataforma que vocês imaginarem a respeito disso, todos demonstraram interesse, pela complexidade de replicar um modelo de cash on delivery, de fazer uma Logs, vamos supor. Então, para esses donos de negócio, de plataformas e tudo mais, acaba até não fazendo sentido, entendeu? E ter essa prática nos seus checkouts e tudo mais é algo benéfico. Então, se às vezes numa transmissão, a gente for a nível de gravação também, donos de plataforma ou possíveis futuros donos de plataforma que assistirem isso, saibam que é do nosso interesse integrar com vocês. E nada melhor, além da Coins, né, obviamente, que é uma plataforma de pagamento voltada 100% para produto físico e também na particularidade da venda pós-paga, nada melhor de, além de integrar a Logs com essa nossa própria plataforma, nós escolhermos a plataforma que, na minha concepção, mais tem credibilidade de mercado. A Ticto, para mim, é sinônimo de qualidade, de boas features, de recursos tecnológicos diferentes do que normalmente outras plataformas entregam, de foco em conversão e tudo mais, principalmente focado dentro desse contexto do infoproduto. E ser parceiro deles, desde todo esse contexto de Gold Age, né, desse mastermind que eu entrei, que mudou minha vida, como eu mencionei para vocês, é um privilégio para nós. E quero chamar, ia ser o Renato, mas o Renato tá em viagem e tudo mais, vamos ver se ele consegue vir nos próximos dias. Mas quero chamar dois representantes da Ticto, o Gregory e o Lúcio Artes, para falarem um pouco sobre essa integração e um pouco sobre o produto que eles têm também para vocês. Beleza? Salva de palmas para eles, por favor, pessoal. Tamo junto. Fala aí, galera. Muito boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa bela tarde de sexta-feira. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, quem é do infoproduto aqui está exclusivamente no infoproduto? Legal. Quem vende infoproduto e produto físico também? Legal. Quem é só produto físico? Tem alguém de SaaS? Massa. Quero dizer que, para todos vocês, a Ticto funciona, inclusive para eventos. Tá? Eventos como esse, a gente trabalha também com a etiqueteira. Tá? Mas a gente não vai começar falando sobre Ticto, porque a Ticto ela é uma das etapas para que vocês possam escalar. O tema da nossa apresentação aqui é como escalar em mercados saturados, vencendo a competição, sem se importar com o custo de aquisição. E, para aproveitar, né, quero perguntar para vocês, quem está aqui no mercado digital antes da pandemia? Legal. Não tem muita gente. É a minoria. Boa parte das pessoas descobriram o mercado por necessidade depois da pandemia. E, com isso, veio uma situação, né, que é comum e, para muita gente, isso é verdade, que é o custo de aquisição, seja de lead ou seja de um cliente, ele só tem aumentado. E aí muita gente vem com aquela falácia, o mercado está saturado. E o que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje vai ser, através de 3 coisas, que isso é uma mentira. E que o básico bem feito dá para prosperar. Legal? Quem está comigo aí, bate uma palma. É uma só. Boa. Mas valeu. Maravilha. Cadê o passador? Está aqui. Tá aqui. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Lúcio Artes. Vai chegar essa parte. E esse nome é meu mesmo, tá? Antes que alguém pergunte se é inventado, não é não. E esse é o Gregory. Antes que ele comece, né, só para dizer uma coisa para vocês, é a grande mentira que o mercado está saturado. Tá? Eu vou falar que é mentira e é verdade. E no final vocês vão entender. Ele está saturado de gente ruim. Só que quem está aqui em cima, pessoal, não tem concorrência. Quem faz o bem feito, cumprindo alguns requisitos que já eram previsíveis que isso iria acontecer, a pandemia só acelerou, e quem estava pronto se deu bem. Só que eu vou dizer, ficar no topo não é difícil. Não é. Tá?
E fazer o simples bem feito funciona muito bem, tá? E vocês vão ver até o final que é tão simples que a gente não consegue enxergar. Mas eu vou deixar o Greg falar dessa primeira parte da palestra. É mais ou menos isso. Eu também quero deixar muito claro que a gente aqui não é essa guruzagem que fica fazendo promessa. Isso aqui é um convite ao final dessa apresentação. Vocês vão poder ter certeza se a gente prometeu alguma coisa ou se a gente realmente está fazendo um convite real e sincero. Tá certo? Conto aí com o feedback sincero de vocês. Beleza? Como que a gente vai provar isso na prática? Serão 3 Fs. Primeiro, fundamento. Segundo, fórmula. Terceiro, ferramenta. Vejam só, a gente foi apresentado como a Ticto, né? Como se fosse uma apresentação voltada para falar exclusivamente da Ticto. Mas, para nós, como ferramenta, não tem sentido algum que vocês utilizem a ferramenta sem saber o básico, sem saber vender. Porque quanto mais vocês prosperarem, mais a gente prospera. Então, para nós, faz sentido que vocês saibam que a gente o que fazer. Tá? E aí eu quero começar apresentando aqui, ó, esse rapaz que está no mercado desde 2011. Eu coloco aqui, ó, R$1.000 em pauta agora que alguém aqui consegue conversar tecnicamente melhor do que esse cara a nível de ferramentas de tráfego e estratégias. Não tem. O cara é foda, gente. Depois aqui no intervalo, ele adora falar, tá? Vou contar aqui para você, ele adora falar. Chega nele, cola nele que ele abre o ouro, beleza? E aí, seguindo, eu sou Gregory Baller, estou desde 2014 no mercado, comecei com e-commerce tradicional, aí eu descobri que eu não tinha um negócio online, eu tinha um negócio de logística, acabei perdendo o gosto e em 2018 eu mudei para o mercado de infoprodutos. Então, tudo que vocês imaginarem de estratégia, eu já fiz. Lançamento de tudo quanto é nome, funil de tudo quanto é nome. E a gente está aqui, né? Por que a gente está se apresentando? Porque, no final das contas, quem a gente é não importa tanto. O que importa é o que a gente tem para vocês. Não é verdade? Então, assim, por que a gente está dizendo isso daqui? A Ticto, ela é uma plataforma formada por pessoas que vivem do mercado, que vivem de vendas online. Aqui nós temos os fundadores e o sócio mais recente, que entrou tem 2 anos, que é o Thiago Fint. Provavelmente aqui, boa parte de vocês conhecem o Thiago. O Thiago já está num nível estratosférico, ele é uma celebridade. Mas os fundadores, que é aqui à direita o Guilherme e no meio o Renato, eles já vivem no mercado desde os primórdios, lá no começo. Todo mundo conhece aqui a fórmula de lançamento, o Érico Rocha? Legal. O Renato, ele teve uma placa que o Érico criou só para ele, chamada 7 em 30, em 2015, porque ele conseguiu criar um funil automatizado que simula um lançamento de 3 CPLs. Então, você pensa só, esse cara estava fazendo 1 milhão por mês em 2015. Eles sabem o que estão fazendo. Quando eles decidiram criar a Ticto em 2017, foi por necessidade. Foi porque eles estavam vendo que a solução que tinha no mercado não estava sendo suficiente. Tá? Então, tudo que a gente vai mostrar aqui é de gente que vive o que está falando. A Ticto, ela hoje é a única plataforma composta por gente que está nas trincheiras de verdade, que vive todo santo dia a realidade que alguns de vocês estão buscando e outros já vivem. Legal? Então, é isso. Seguindo aqui adiante, a gente tem alguns cenários de mercado, né? Como nós já comentamos. A concorrência pela atenção dos nossos leads, ela só aumenta. A miopia não está ajudando eu ler daqui. Tá foda. Aí, o aumento do custo de aquisição de clientes, os leads estão cada vez mais caros, dispersos. Quem aqui faz lançamento? Tá fácil fazer a galera comparecer? Você consegue mais de 15% de comparecimento da sua base de leads? Então, você está fazendo um milagre. Você tinha que estar aqui. Você tinha que estar aqui. Eu vou querer conversar com você. Que isso deve ter alguma coisa. Está comprando mais de 10 mil leads? Não, então aí você escala. Tem que escalar, aí você vai descobrir. Então, vamos resolver ele aqui hoje. A gente vai resolver aqui agora. Eu quero que você me conte se a gente está resolvendo ou não, beleza? Mas, enfim, tem um monte de problema, né? Muita gente que estava vencendo antes da pandemia, hoje está com prejuízo. Tem muita gente desanimada. A falta de previsibilidade é uma realidade na vida de boa parte das pessoas que vivem hoje de vendas online. Gasta-se muita energia para fazer igual ou menos lucros do que antes. A concorrência aumentou muito depois da pandemia. Ó, o microfone ficou melhor. Diminuiu a procura de clientes orgânicos e, por último, né, o faturamento caindo, às vezes, em queda livre. Às vezes a gente não consegue nem fazer voltar, né? É isso. Então, triunfar diante
da competição não é uma escolha, é uma necessidade. E aí vamos começar aqui com um conteúdo. Primeiro vamos falar de fundamento. Tá? Vocês não fiquem ansiosos, que a hora que o Lúcio começar a falar, gente, ele não vai parar, tá bom? Não fiquem ansiosos. Eu vou mostrar para vocês uma visão estratégica dos gigantes do mercado. Tá? Isso daqui é um funil de growth, tá? Que a Meta usa, a Amazon usa, a Coca-Cola usa, o Starbucks usa. Eu vou trazer um exemplo prático do Starbucks, inclusive. Aproveitem para anotar. Quem não, depois a gente pode liberar a apresentação também, tá tranquilo, tá? Então isso daqui, galera, é um funil. Legal? Alguém aqui já ouviu falar desse funil? 3A, 3R, funil pirata? Alguém já ouviu falar? Pois é, a gente consome das empresas que fazem isso praticamente todo dia e a gente não sabe como eles estão fazendo. E aí a gente está preocupado em como é que faz o funil do método daquela pessoa específica e etc., sem estar olhando o que as pessoas grandes de verdade estão fazendo. Eu vou explicar o que é cada uma das etapas, mas isso basicamente é um funil de growth que ele se retroalimenta e ele faz seu CAC ficar irrelevante. E eu vou explicar como, tá certo? A primeira coisa é o awareness. Awareness é consciência. Eu coloquei em inglês até porque, para caso alguém queira pesquisar, isso daqui não é um conteúdo de autoria própria. Existem diversos conteúdos sobre esse funil. E até porque as empresas gigantes, eles aplicam isso. Depois façam as pesquisas de vocês para que vocês possam ter um conhecimento mais aprofundado. Vou passar de forma breve, porém, vou tentar ser denso o necessário para que vocês entendam como funciona. Legal? Quem está comigo aí, bate uma palma. Ah, bateu duas, eu vi, hein? Boa, mas vamos lá. Todo mundo conhece aqui os estágios de consciência do consumidor? Ninguém conhece, gente? Vocês estão vendendo online sem saber disso? Meu Deus, estou preocupado. Vamos lá, não estou preocupado, mas estou feliz que agora vocês vão ficar sabendo. Mas beleza, basicamente é o seguinte. O inconsciente é aquela pessoa que ela não tem nenhum conhecimento, né, sobre a dor que ela passa, exceto as próprias conclusões. O que isso quer dizer na prática? Imagine o seguinte, acordei hoje, fui lá no espelho do banheiro, esfreguei os olhos, olhei e vi uma barriga a mais. Quer dizer que a barriga não estava lá ontem? Não. Ela só olhou, eu só olhei ela hoje e aí ela passou a ser um problema. Então, a hora que eu vi e olhei para ela como um problema, eu passei a ser uma pessoa consciente do problema. Que aí eu passei a viver a dor de ter aquela barriga. Né? Agora, o que a gente faz normalmente hoje em dia? Antigamente a gente falava pesquisa no Google, né? Agora tem o chat GPT. Vai lá para o chat, como eu posso perder a barriga? Aí vai aparecer, né? 3 formas de perder a barriga e e etc. E aí eu começo a ficar consciente de formas de resolver esse problema. Certo? E aí, aqui, tem perspectiva de como resolver, mas não está decidido quanto ao como. Ou seja, eu sei que existem soluções, mas eu não escolhi qual solução ainda. A partir do momento que eu começo a olhar formas de fazer, tipo academia, encapsulado. Quem vende encapsulado para emagrecer aqui sabe o poder que tem isso. A galera está querendo emagrecer todo santo dia. Acho que ninguém quer acordar mais gordo amanhã. Né? Então, vende muito. E por que vende? Né? Não é altamente competitivo? Vocês querem acordar mais gordo amanhã ou está sendo inevitável, sabe? Tá todo dia, mas não é um problema ainda, né? Tá aparecendo anúncio de encapsulado para emagrecer? Tá, olha lá, já tá resolvido, tá vendo? É isso. Mas beleza, vamos lá. Continuando, então, a gente daí parte para o produto. Né? Você se torna consciente de produtos. Você pode fazer uma academia, você pode... Uma academia específica, né? A Ironberg, que está muito famosa aqui de Alphaville, que é a maior da América Latina, se eu não me engano. Então, existem formas de solucionar o seu problema. E aí, por último, é o consumidor, que é quando você se torna usuário daquilo. E quando você se torna consumidor, existem 2 possibilidades. Uma, você vai complementar a solução que você já tem. Por exemplo, se eu vou na academia, eu estou suscetível a contratar um personal, uma nutricionista, ou comprar suplementos, enfim. Tudo isso porque eu já estou consumindo. O meu estado de consciência é de consumidor. E outra coisa é substituir. O que pode acontecer é, acabou de abrir a Ironberg. Vou deixar de ir na academia que eu estou indo. Quero ir na nova. Então, anotaram aí, né? Quando a gente é consumidor, ou a gente substitui, ou a gente complementa.
Legal? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Para qual estado de consciência vocês acreditam que é mais fácil vender? Eu penso que do inconsciente. Por quê? Porque é mais fácil você construir para ele o que você deseja que ele queira. Vamos lá. Cauê, É um artista. se apresenta aí para todo mundo. Aproveita para fazer um jabá. Boa tarde a todos. Meu nome é Joana Miranda. Eu sou infoprodutora há 4 anos. Já está na TikTok? Não. No ano passado, eu fiz 38 lançamentos. Tô. Não. Tomo remédio, mas está tudo certo. Faço terapia e está tudo bem. Ao meu ver, você construir a consciência do cliente é mais fácil do que você pegar um cliente cheio de objeções, que a mente dele já tem muitas informações sobre diversos produtos diferentes. Eu trabalho com marketing digital e vendo produtos de renda extra há 4 anos. E no ano passado, nessas 39 semanas de lançamento que eu fiz, igual você me perguntou, sobre o comparecimento na live. Eu capturava, em média, 3.000 a 4.000 leads, e nas minhas lives eu conseguia 1.000 pessoas para fazer o lançamento, porque eu não fazia captura tradicional, eu fazia captura com low ticket. Legal. Então, as pessoas pagavam, elas queriam participar da live. Tá lá, tá explicado. Você estava roubando na resposta. Por isso você consegue, quem paga está comprometido. Só que o meu maior interesse no público sempre foi o público que vem sem consciência alguma. Porque aí eu tenho a oportunidade de construir a consciência dele como eu quero e de fazer com que ele confie em mim antes de confiar em qualquer pessoa, porque ele não tem conhecimento nenhum, e quando eu chego como a salvadora, para quem é que ele vai dar a carta de confiança? Para mim. Perfeito. Muito bem colocado. A resposta não é essa, mas você tem razão, porque a escala está em você conscientizar as pessoas do zero. É onde está a escala. Mas onde é mais fácil vender é onde já é o consciência de consumo. É muito mais fácil você vender para quem já consome. Você acha que é mais fácil? Não briga comigo, hein? É tirar um gordo do sofá para ir na academia? Ou é mais fácil uma pessoa que já treina mudar de academia? A pessoa que já treina. Então, é muito mais fácil vender para quem já é consumidor. Do mesmo jeito que é impossível vender um fone de iPhone para quem não tem iPhone. Tá? Entenderam? Pegaram aí? Fez sentido? Fez sentido? Posso continuar? Deixa eu ver, esse microfone aqui sobrou, né? E uma observação, o caso do seu sucesso no seu lançamento é porque isso que você está fazendo não é o lançamento tradicional. Essas pessoas que compareceram, eles não são totalmente conscientes. Eles já estão conscientes de um problema que você fez uma oferta, você teve um baixo comprometimento financeiro e na live você entrega mais valor. Essa pessoa já está lá embaixo. Ele não está mais no nível de consciência inconsciente. Ele já está consciente do problema, consciente de você e consciente de produto que ele já comprou, ele já é cliente. Mais fácil de vender para quem já está procurando por algo é vender para quem já comprou alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Vender para quem já é cliente, principalmente seu cliente, é muito mais fácil. E tem tudo a ver com isso daqui que a gente vai mostrar aqui agora, na sequência. A próxima etapa é acquisition, né, que é a aquisição. A aquisição, de forma simples e prática, é converter a atenção das pessoas em cadastros. Tá? Então, neste funil, a explicação, que tem gente que fala que a aquisição é adquirir clientes. Nesse funil, a explicação não é essa. Não quer dizer que quem fala isso está errado, tá bom? Uma coisa não sobrepõe a outra. Mas, basicamente, uma vez que você sabe, ali dentro do teu modelo de negócios, qual é o estágio de consciência onde boa parte do teu público está, você direciona a comunicação para fazer a aquisição dos cadastros dele. Quanto mais leads você tem, mais chances você tem de fazer vendas, certo? Então, aqui, onde você deve posicionar a sua comunicação? Aqui nós temos, do lado esquerdo, o Oceano Vermelho, que é a alta competição, que é a briga dos preços, o mercado sangrento, né, como o livro propriamente diz. E desse lado, o Oceano Azul, o Oceano das Inovações. Qual que é o problema da inovação? Aliás, o problema do Oceano Vermelho, qual que é? Qual que é o problema do Oceano Vermelho?
Preço, concorrência, exatamente. Aí, tipo, você não consegue colocar diferencial, muitas vezes, porque você está concorrendo por preço, exatamente. E aí, do Oceano Azul, qual que é o problema do Oceano Azul? Você tem um palpite? Excesso de inovação. Nem sempre as pessoas estão prontas para o que você está oferecendo. Tem muita ideia boa que morreu porque não foi feita no timing certo. Então, timing é importante. Onde é que tem que estar a oferta de vocês? Onde é que tem que estar o posicionamento? As pessoas têm que ver você como uma pessoa que inova num mercado onde já existe consumo. Então, veja assim, um mercado... Vamos falar sobre encapsulados nutracêuticos para emagrecimento. Como é que a galera inova? Mudando o tipo da cápsula. Não é mais cápsula, é gota. Isso é uma inovação, uma forma de inovar num mercado que já tem competição. No mercado de infoproduto, isso é conhecido como mecanismo único. Ou seja, você vai vender uma coisa que já existe de uma forma diferente. Lançamento é um mecanismo único. Lançamento é um mecanismo único. Na verdade, ele é um funil, com começo, meio e fim. Ele só chamou diferente. Foi genial. O cara vende até hoje. E eu estou falando do Jeff Walker, né? O cara que criou lá nos anos 2000, lá nos Estados Unidos. Legal? Então, seguindo aqui, ficou claro esse conceito para vocês de trabalhar aqui no Oceano Roxo e nem no excesso de inovação? Tô certo. Sou dislexo, tá, gente? E nem trabalhar tanto na competição? É isso? Faz sentido? Fez sentido? Tem um exemplo bem atual do mercado em que o timing foi provado que ele é importante. Para vocês terem uma ideia, em 2015, o Carlos Ramos, né, que foi um grande influenciador que ele faleceu há 1 ano e meio, ele fez uma oferta aqui do The Machine. The Machine é uma metodologia da Digital Marketer, né, que cria praticamente clientes e vendas infinitas. Cara, ele fez uma oferta por, acho que foi R$500, mas é um negócio ultra complexo. Não vendeu quase nada. Por quê? 2015, aqui no Brasil, o ultra simples, era só você botar a cara, botou no ar, fez uma oferta qualquer, pagou, era clique de 1 centavo. Vocês acreditam? Facebook Ads, clique de 1 centavo? Pois é. Saudades. Lead de 0,2 centavos. 2 centavos por lead. Então, naquela época, o mercado não estava pronto. Por quê? Se algo simples funciona, ninguém vai querer saber do complexo. Exato. Ano passado, nós estávamos lá, o Fint fez a mesma oferta. 35 mil. E estava fazendo fila. O mesmo conceito. Porém, hoje, com a sofisticação de mercado que a gente tem, aquilo que em 2015 funcionava muito nos Estados Unidos, por quê? Porque lá os lançamentos já estavam em declínio. É o que está acontecendo aqui hoje. Não é que o lançamento não funciona, ele está mais caro. Está mais caro, a atenção da galera está dispersa e todo aquele monte de coisa que eu falei antes. E não é mais suficiente só fazer anúncio, página de captura, CPL 1, 2 e 3. Tem que ter automação, SMS, grupo de WhatsApp. Então, não é mais simples. Sofisticação. Sofisticação. Agora, aquela oferta que foi feita em 2015, no time correto, explodiu de vender. E outra, 35 vezes mais caro. Perfeito. Ou seja, né, mais caro não. Que caro e barato depende do resultado que aquilo vai oferecer. Está barato se resolve um problema. E se dá retorno, né? Dá retorno. Claramente. E aí, a próxima etapa, depois que você entendeu o estado de consciência do seu consumidor, para adequar a sua comunicação, tem ali abordagens, iniciativas para converter a atenção dele no cadastro, a próxima etapa é fazer ele tirar a carteira do bolso. Vocês já se perguntaram por que no supermercado, a parte principalmente os hipermercados, né? A parte do caixa rápido, ela é dividida por gôndolas com produtos? Já se perguntaram por isso? A resposta está antes, né? Porque é mais fácil comprar para quem já é cliente, vender para quem já é cliente. A pessoa está no ato de comprar. Por isso que o order bump é uma estratégia excelente. Tá? E aí, quando a gente fala de ativar os clientes, eu não estou dizendo para você chegar ali e já colocar um produto caro. Que é o caso. Como é seu nome mesmo, querido? Eu sou péssimo. Joana, né? Joana. O caso da Joana, ela fez uma primeira venda para levar a galera mais comprometida para fazer a verdadeira oferta. Legal? Que é onde ela tem receita de verdade. Eu vou explicar isso daqui também. Então, quando você vai fazer ofertas de ativação, que é para tirar o escorpião do bolso,
que é o caso do Low Ticket, que o próprio Marcos aqui ele é uma das maiores referências da Ticto, inclusive a gente vai premiar ele aqui no palco, é você fazer a pessoa ter uma primeira experiência com você por um custo muito baixo. Tá? E aqui tem um gráfico que representa, basicamente, tá dando para ver bem? Tá dando, né? Que é basicamente ali uma comparação entre tendência de compra e o momento de experimentar a dor. O que é mais fácil vender, na visão de vocês? Para alguém que está com dor de dente ou um seguro de vida? Dor de dente. É um problema urgente. O seguro de vida está mais para uma prevenção. Vender prevenção demanda copy pra caramba. Você tem que ser muito bom de persuasão para vender prevenção, porque não é urgente. Vender prevenção não é urgente. Então, quando você trabalha com produtos de ativação, precisa trabalhar com dores urgentes. Legal? Entenderam até aqui? Posso continuar? Está complexo? Sabe qual que é o problema? Tem como voltar? Tem, né? Sabe qual que é o problema? Que muita gente não entende. E agora que isso daí talvez seja a primeira vez até que vocês vejam isso explicado. O mercado, normalmente, eles vêm até aqui, ó. Boa parte das pessoas, elas param aqui. Elas não estão preocupadas com todo o resto. Aqui, ó, é onde está a grana de verdade. Aqui, até aqui você tem uma promoção. Até aqui você tem um produto, uma oferta. Não tem um negócio. O que vai fazer você ter um negócio é daqui para frente. E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Legal? Então, seguindo. Beleza. Acquisition. Acho que foi a primeira vez hoje, né, que falaram para a gente, vai lá que vocês têm tempo, né? O pessoal está tudo adiantado. Maravilha. Seguindo aqui, então, ativação já foi. Beleza. Retenção. Retention, né? Tá? É uma palavra cognato, dá para traduzir ao pé da letra. É reter o cliente. Como que você retém o cliente que acabou de dar R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 100 num produto low ticket? Muito simples, gente. Você ofereceu o problema para uma dor urgente. Você só precisa resolver ela. Se você resolver ela, você transformou. A pessoa vai ficar lá. É claro que nós vivemos em tempos sombrios. Ser educado é diferencial de atendimento, cara. É loucura isso. Tá fácil demais. Eu não sei como é que falam de concorrência. Só. Se você ser educado, é tão simples. Ter atendimento. Ter atendimento é diferencial. Pois é. Já vira, né? Exatamente. Já, um monte de gente ali, contas grandes, né? Chegam, e aí, Gregory, beleza, cara? Vi aqui que você me seguiu. Eu falei, já sei o que você está fazendo, hein, cara? Já sei o que você está fazendo. Não julgo, mas eu sei o que você está fazendo. E eu sei que não é você. Mas, boa, é isso. Então, assim, como que você encanta o seu cliente, gente? Trata ele bem, resolve o problema dele. A função básica de qualquer negócio do planeta é resolver problemas. Se você resolver o meu problema, eu vou ficar muito feliz. Se você resolver o meu problema e me atender bem, eu vou te amar. É simples. É tão simples quanto isso. Tá? E aí, seguindo. Prometer pouco, entregar muito. Forneça uma solução para uma dor urgente, faça uma entrega extremamente acolhedora e transformadora, e esse cara vai te entregar receita, revenue, que é converter a fidelização dessa pessoa em receita. Por quê? Vocês estão devagar, hein? Vamos lá. Porque é mais fácil vender para quem já é cliente, para quem tem o estado de consciência de consumidor. Legal? Está encaixando aqui? Isso aqui é um quebra-cabeça, não é nem um funil, é um quebra-cabeça. Legal? E aí, beleza. O caso do Starbucks. O caso do Starbucks é muito legal, dá até para pesquisar na internet. Pode ser que eu esteja errando algum número aqui, mas é por volta disso, beleza? O importante é vocês entenderem a lógica. O ticket médio do Starbucks é $14. Mas o custo de aquisição de clientes deles é $1.000. Alguém aqui investiria $1.000 para ter uma venda de 14? Então o Starbucks está errado? Tem um monte de Starbucks aí, o Starbucks está errado? Por que ele faz isso? Existe uma métrica chamada Lifetime Value, que é o quanto o cliente gasta com você depois que ele se torna cliente.
Alguém tem um palpite aí de qual que é esse valor que o Starbucks tem de lifetime value? Tem que ser mais de 1.000, né? Tem que ser mais de 1.000, né? Tinha que ser uns 1.050 ali, já dá, né? Não, mas na verdade é 13 mil. É 13 mil. A gente tende, depois que a gente toma o nosso primeiro café lá, a gente tende a deixar 13 mil dólares. Durante a vida como cliente, né? Pô, tem gente que é cliente há 30 anos, tem gente que é cliente há 10. Basicamente é isso. Pois é. Assim, você já foi no Starbucks? Você voltaria lá? Tem algum motivo para você nunca voltar em um Starbucks? A conta é essa. Mais ou menos isso. Tá? Porque onde é que está a grana? Algumas pessoas vão precisar entregar a idade aqui. Vamos acender a luz. Dá uma levantada na luz aqui, por favor. Cadê o nosso rapaz da iluminação? Ih, não deu certo. Deu certo sim. Quem aqui é da época da máquina de fotografia com filme? 36 boas, tudo queimado, já pagou, já era. Onde é que a Kodak ganhava dinheiro? Não era na câmera. Era no filme. Quando saiu a máquina digital, eles não queriam entrar nisso porque eles estavam com medo, porque a receita recorrente deles era de filme. O que aconteceu com a Kodak? Precisa estar atento, né? Precisa estar atento. Mas, enfim, a lógica é essa. Vocês entenderam, né? Até aqui, estamos juntos. Maravilha. E aí, por último, essa frase é muito boa. Quem não faz ofertas para a base está sentado numa pilha de dinheiro pedindo esmola para estranhos. Esse é um dos maiores empresários dos Estados Unidos, um grande consultor. Ele nem gosta de falar que ele é consultor de marketing digital, ele é consultor de negócios mesmo. Jay Abraham, recomendo muito que vocês consumam o conteúdo dele, porque faz muita diferença. Legal? Faz muita diferença na minha vida, com certeza fará na de vocês também. E aí, por último, o referral. O que é o referral? É o marketing mais poderoso do mundo. Alguém tem um palpite de qual marketing é esse, mais poderoso do mundo? Indicação. Indicação. Não é à toa que criaram uma profissão. Quem aqui usa o GC? Gente, pouca gente. Anotem aí, UGC. U de uva, G de gato, ou de Gregory, e C de casa. Legal? UGC. Esse tipo de criativo tá um absurdo, porque é uma pessoa simulando a experiência dela com o seu produto. Para produto físico, isso é maravilhoso, gente. A criadora de conteúdo ela cobra R$100 para te fazer um vídeo muito bem feito, contando uma história, uma experiência pessoal do teu produto. Isso vende muito, vende muito. Por quê? Vem com o peso de uma indicação. Agora, pensa só, se você consegue estruturar estratégias de indicação, quem aqui pede indicação para os clientes? Estão aproveitando muito pouco, tem muito dinheiro, gente. Sabe por quê? Olha aqui, vou passar aqui. O segredo está aqui, ó. É aqui que a conta fecha. É aqui que a conta fecha. Uma vez que você estruturou o funil e chegou na parte da recomendação, você vai começar a ter lead gratuito voltando para o seu canal de aquisição. Você só precisa fazer a roda girar uma vez. Depois ela vai continuar girando para sempre. Ela vai ficar maior do que você. Vai chegar um determinado momento que o limite da tua empresa vai ser a tua incompetência. Quem aqui quer chegar nesse momento? Ninguém? Meu Deus. Vocês estão desanimados pra caralho, né? Porra. Depois do almoço. Depois do almoço, 4 horas da tarde. Depois do almoço, 5 horas da tarde, depois do almoço. Mas é isso, vocês entenderam então a lógica do fundamento. Isso daqui é um fundamento, gente. É um funil de growth. Growth é fundamento. Legal? Menos estratégias, menos métodos, mais fundamentos. Isso vai fazer diferença no negócio de vocês. Legal? E aí, com isso, você deixa de depender de promessas e passa a trabalhar com viabilidade econômica, que é custo de aquisição versus LTV. Só que você tem uma máquina dentro da tua empresa que está reduzindo o CAC todo dia. Isso se chama vencer o jogo. Legal? A gente vai coloca para trás aquela história de lead caro e competição e etc. E não acabou, tá, galera? Esse é só o primeiro F, beleza? Agora eu vou passar para o Lúcio, a fórmula. Lúcio, por favor. Tá aqui, ó.
E não é fórmula de lançamento, não, tá, pessoal? Deixa eu fazer outra pergunta aqui, denuncia a idade. Quem aqui nasceu após o ano de 2000? Ó, tem gente que... Beleza. Ele falou que eu comecei em 2011, mas, na verdade, meu primeiro negócio online foi no ano dezembro de 2000, pessoal. Aí você vai dizer, nossa, o que é isso? Sim, não tem um problema nenhum em revelar a minha idade, né? Com 46 anos, muito bem vividos. E isso eu vejo como uma grande vantagem, tá? Quem aqui tem mais de 30? Pode levantar a mão. Eu tenho mais de 30. Mas não parece, né? Não parece, não. Não parece, pô. Eu converso com muitas pessoas da minha faixa etária que eles acham, não é pra mim, né? Cheguei tarde. Eu falo, cara, não, você tem a única coisa que ninguém de 20 vai ter antes de completar 40. A experiência. Se você não tem limitação nenhuma cognitiva, você pode aprender tudo o que ele faz, em seu ritmo. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu sou a prova. Quer ver outra coisa? Quem me conhece aqui? Quem já me conhece? Quem já me conhecia? Poucas pessoas. Cadê? Tem aluno até. Olha aqui. Eu fico super feliz quando eu participo de um evento que poucas pessoas me conhecem. Sabe por quê? Porque eu gosto de provar que o padrão, ele não é padrão. Ele só é uma maioria. Você não precisa ter 20 anos só. Você não precisa ser muito conhecido. E você não precisa se expor, se você não quiser, para ter sucesso na internet. E por que eu estou falando isso? Pessoal, hoje eu tenho 109 produtos rodando. E a minha equipe é de 3 pessoas. Por que isso? Porque eu fiz uma transição de carreira há alguns anos, né, que eu tive a educação, eu fui preparado para o quê? Formar, concurso público, nunca fui demitido, eu sempre demiti meu chefe, então eu sempre tive carreira militar bem longa. Então, isso me ajudou com uma coisa. A disciplina, ela vence qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você se disciplinar, até ter disciplina exige disciplina, né? Vence qualquer coisa. Então, o meu convite aqui hoje é que vocês escutem a parte que o Gregory falou, e essa parte, porque a gente não veio apresentar aqui uma plataforma para você. Porque a plataforma TikTok, ela surgiu por uma necessidade e obedece um conceito. E, na minha visão, sabe o que é que falta hoje no mercado, nesse nível que a gente chegou, de sofisticação? Justamente conceito. Se falou muito no vai, faz, vai, faz, vai, faz. O feito é melhor do que o perfeito. Negativo. Já acabou esse tempo. Você não precisa fazer perfeito. Faça bem feito, mesmo que não seja perfeito. Tem um player do mercado que ele fala que tudo que precisa ser feito merece ser bem feito. Tá? Levem isso, porque faz toda a diferença. Não é fazendo de qualquer jeito. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Né? Para que vocês que estão aqui, que têm produto digital, físico, para mim, produto não importa. Vocês terem uma ideia, eu tenho um produto de R$10 a 80 mil. Aí eu te pergunto, se eu oferecer um produto agora de 80 mil para você que acabou de me conhecer, você vai comprar? Provavelmente não, a não ser... Sempre tem um louco, né? Sempre tem um louco que compra. Mas a conversão é muito baixa. Mas se eu construir um relacionamento com você, com baixo... Primeiro, eu não... Para chegar até mim, ele paga. Nem que seja R$10, mas paga. Já vence uma barreira da pessoa que não está disposta a desprender o mínimo de dinheiro para aprender uma coisa. Só que eu tenho funis e esses funis obedecem esse conceito aqui. Como é que volta? Obedecem esse conceito aqui. E essa... Deixa eu ver, ali deve ser o laser, né? É o laser, não. E esta primeira parte, que é a única que a maioria do mercado fala, que é aquele funil, né? 3 etapas, 4 etapas, ela só serve para uma coisa, lhe dá dinheiro agora. Ok. Mas o que eu conheço de player que ganhou muito dinheiro e quebrou, não está no gibi. Tá? Eu já estou de produto digital, só digital, desde 2011. Né? A plataforma inova... A gente não tem problema nenhum falar do Hotmart, porque ela é a pioneira. Assim, quem não fala está negando a história. Os caras abriram um caminho. Abriram um caminho. Assim como o Érico abriu um caminho. Eu sou um dos primeiros cadastros da Hotmart. Né? Eu estava na hora certa, no lugar certo. E eu digo para vocês, hoje está melhor do que 2011. Acredita? Só está o quê? Mais complexo,
um pouco mais caro. Porém, se você aplicar tanto os conceitos quanto o que a gente vai mostrar aqui agora, eu não estou nem aí para quanto custa o cliente. Porque quem está disposto e pode pagar mais, vence. Você não tem que ficar olhando para CPA, você tem que ficar olhando para Revenue, LTV. E essa segunda etapa aqui, ó, é dinheiro infinito. Acreditem. Quer ver uma coisa? O Greg agora falou de depoimento. Quem aqui faz remarketing ou tem um funil que pede um depoimento a um cliente seu? Pouquíssimos, né? Eu tenho isso nos meus funis. E esse depoimento depois vira anúncio para fazer a ascensão e transformar aqueles que pagaram pouco, pagar mais. E é assim que eu começo vendendo produtos de 10, 27, 67, 97, e o cara paga R$1.000 para fazer uma aplicação para pagar 30, 50 ou 80. É. O funil do Lúcio, inclusive, você paga R$1.000 para descobrir se você pode pagar 30. É mais ou menos isso. Essa semana você presenciou até eu dizendo que não. Não é, pagou 1.000 para ouvir não. Não quero os seus 30, porque ela não está pronta. Eu ofereci outra coisa mais barata. E assim, gente, fazer o certo, ele é mais lucrativo. Sabe por quê? É claro que fazer a coisa errada dá mais lucro agora, mas eu não conheço ninguém que ficou de pé. E eu posso falar, eu já tenho há mais de uma década nesse mercado. Tá? E quem tem aí mais de 5 anos é porque faz o certo. Tá bom? Dificilmente está fazendo coisa errada. Ou todo ano começa uma coisa errada nova. Muda o mecanismo. Pois é. Aí, o que é que eu vim falar aqui? De escala. Por quê? A Ticto, ela não é uma plataforma de vendas, como as outras. A gente brinca que nós não somos uma maquininha digital. Tá? Nós somos uma plataforma de conversão e vendas. Tá? É por isso que eu falo sempre, quando as pessoas vêm hoje, ela fala a taxa. Primeiro que a taxa é muito baixa e justa, mas eu vou perguntar para vocês aqui. Para você, o que é mais importante? Pagar menos ou lucrar mais? Então, quando você aprende esse tipo de conceito, o quanto você paga não importa. Porque 90% ou mais do mercado está preocupado com taxa. Está preocupado com custo por lead. Tá? E quando o custo por lead está caro, pessoal, sabe o que você tem que fazer? Aumentar o valor que você extrai dele, para você continuar pagando, porque todos os concorrentes começam a parar. Tá? Então, eu falo para vocês que hoje está mais fácil criar produto, está mais fácil você vender, porém, quem domina os conceitos. Alguém aqui estudou marketing? Marketing mesmo, lá na faculdade, ou tem uma amiga ali, 2, 3. Vocês que estudaram marketing no conceito, sim, o conceito, independente se você foi para a faculdade ou não, tá? Não importa. Você tem uma grande oportunidade hoje. Porque, uma vez que quem já está no campo de batalha, é muito difícil essa pessoa dar um passo atrás. Tipo, quem já está fazendo tráfego, já tem produto, já tem funil e etc., já ganhou dinheiro e não está conseguindo ganhar mais, é bem difícil ele botar um passo atrás, agora eu vou aprender marketing. Para saber, é bem difícil. É bem difícil. Eu fiz esse movimento, eu vim da engenharia da computação, eu tinha uma carreira militar, e comecei a ganhar dinheiro online, aí eu me interessei em estudar marketing, e eu vejo a diferença que isso faz hoje. Então, convido a vocês, que estudam tráfego, funis, etc., a reservar um tempozinho para ler Kotler. Entender como é que funciona a cabeça da pessoa. Porque, pessoal, venda se trata de pessoas. Você entende isso? Se eu parar aqui e abrir meu notebook, que não vai dar, talvez eu faça esse domingo, já vou vender aqui a... Viu, Rafa? Já vou vender aqui. Talvez domingo lá, a gente consiga abrir notebook e mostrar essas coisas. Se eu parar agora aqui, eu descubro 10 produtos aqui que, se botar para vender, faz dinheiro. Tá? E isso é fato. Sabe por quê? As pessoas não mudam. Ela muda a língua, a cultura, mas o que elas querem no mundo todo são as mesmas coisas. Então, falando nisso, o que é escala? Eu vim falar de escala. Muita gente confunde o que é escala e o que é crescimento. Não são a mesma coisa. Não são. O crescimento é o quê? Vamos imaginar um mercado. Se o dono do mercado chegar assim, quero dobrar o faturamento. O que provavelmente ele tem que fazer para dobrar o faturamento? Colocar mais produtos, investir mais em marketing. Uma nova unidade inteira. Dobrar de tamanho físico, contratar mais pessoas. É ou não é? Isso é crescimento, ele está crescendo. Agora, a gente não está errado, tá? Só não é escala. Não está errado, só não é escala.
Agora, quando a gente fala em escala, é crescer de forma desproporcional ao esforço. Esse esforço pode ser tempo de trabalho, pode ser investimento. E o negócio digital, pessoal, é perfeito para escala. Só que o que a gente está vendo, para mim não faz sentido. O que a gente está vendo hoje é muita gente se matando de trabalhar, querendo escalar, e não escala nada. É ou não é? Quem aqui acredita que escalar é duplicar a campanha? Eu estava conversando sobre isso. Tem alguém? Não, não tem problema não, pô. Olha lá. Olha lá. Que bom, isso aqui é para você. Anota aí. Quando chegar na parte mais técnica, Mais eu vou legal vai mostrar. ficar melhor ainda, né? Vai. Então, pessoal, presta atenção nessa fórmula aqui, ó. Quem postulou essa fórmula foi esse velhinho aqui, ó. Estude os velhos. Não despreze os velhinhos, não, gente. O Jay Abraham. Ele falou que só existe 3 formas de um negócio crescer. Número 1, aumentar a quantidade de clientes, obviamente. Volta para a fórmula. Eu só vou falar do velhinho. Número 2, depois eu vou para a fórmula. Aumentar a margem que eles deixam, né, com você. E número 3, a quantidade de vezes que eles compram. Esse postulado dele virou uma fórmula. Só que você vai ver que essa fórmula tem 4 variáveis, que é o growth potential, né, o potencial de crescimento. L vezes C vezes M vezes F. O L. O L pode ser leads, mas olha só, isso não quer dizer que você que não faz leads não possa usar. O L, se você tem um site que você faz a oferta direta, quem não sabe é o quê? Quem faz um anúncio que manda para a página de vendas. O seu L é a quantidade de visitas. Se você tem um restaurante, o seu L é a quantidade de reservas. Quanto mais reservas você tem, mais você está crescendo, não é isso? Quanto mais visitas você tem, mais probabilidade de vender e assim sucessivamente. Ou seja, o L é tráfego. O L é tráfego. O M, ou o C, conversão. Conversão. Ou seja, se você aumenta o tráfego, você tende a vender mais. Se você aumenta a conversão, você tende a ter mais lucro. O M, margem, ticket médio, depende do seu modelo de negócio. E o F é frequência. Só que essa frequência não é frequência do anúncio. É quantas vezes essa pessoa compra com você em determinado período, porque isso é o que forma o lifetime value. Quer ver o erro do mercado? Respondam com sinceridade. Liga a luz aí, operador de iluminação. Eu quero ver, porque eu quero ver quem foi que falou. Depois, não falei. Quando cursos ou você pensa em escalar, quando a gente está falando de tráfego pago, né, que a maioria faz tráfego pago, apesar de uma boa parte também ter orgânico. Quando você pensa em escalar, qual é a primeira ação que vem na sua mente? Aumentar o quê? Né? Descobrir uma oferta matadora, um anúncio que está convertendo, vou botar mais grana. Que aí, no caso ali, seria o L. O né? L. Presta atenção. O que é que acontece quando você faz isso, geralmente? O esforço aumenta. Você está crescendo, mas aquela proporcionalidade de lucro começa a cair. Isso eu chamo de paradigma do tráfego, que é o quê? Toda vez que você aumenta o investimento, você diminui a tua margem. O CPA aumenta. E isso virou uma regra, não é? Você já se perguntou por quê? Esqueçam o que acontece quando vocês fazem. Pensem comigo. O Meta e o Google, que a grande, na maioria, usa, né? Ele fala que ele tem otimização. O que é otimização? Tornar algo que já é bom, ótimo. Não é isso? Otimizar. Então, se está ruim, bota mais grana, vai virar uma merda maior. Primeiro, fique bom. Depois, ótimo. Mas tem um ponto aí bem interessante, que é o seguinte. Ele está mentindo para a gente. Se ele fala aqui, ele aprende com dados, ou seja, machine learning. Ele aprende com dados para a IA tomar decisões baseadas nesses dados e procurar clientes com um comportamento parecido com aqueles. Então, se você investe R$100 e digamos que você compra 100 dados, está dando bom. Aí você bota R$1.000, a IA está aprendendo. A IA não aprende com dados, pessoal? Quanto mais dados, não é para ele aprender mais? Então, por que quando você sai de 100 para 1.000, você começa a ter prejuízo? Tem algo errado aí, né? Aí se inventam as teorias que vendem cursos, que é o inimigo comum. O Meta está mentindo para você. Não é? Agora, alguém aqui já pegou a documentação técnica, não é a central de ajuda,
é a documentação técnica que fala como os if e elses do sistema de otimização funciona? Dificilmente vocês vão fazer isso, porque só quem é tarado por documento é que faz. Gente, está escrito. Não é o meta que está fazendo errado, é a IA dele que está aprendendo com dados equivocados. E você está usando estratégias de lance, etc., etc., erradas. Ele está fazendo certo baseado em informações erradas. Mostra o exemplo. Vou mostrar, vou mostrar. Aí você pode dizer, Lúcio, isso pessoal, é isso. Você entende que uma empresa como Meta, se você, qualquer um aqui de vocês, se qualquer um aqui conseguir provar que ele está prejudicando os anunciantes, você fica rico, porque você está provando que ele está mentindo para quem dá faturamento para ele. E uma empresa como essa não vai vacilar assim. Só que é mais fácil vender o curso para você falando assim, ó, a fórmula, né, o Meta mentiu para você. Agora, se eu falar, olha, se você sentar comigo por 90 dias, eu vou te explicar a documentação que você precisa fazer para resolver isso. É muito complexo. Não vai. Porque a gente tem que vender o que as pessoas querem ouvir. Não é isso? E entregar o que elas precisam. Então, todo mundo quer atalho. Então, eu convido vocês, vão ler lá que vocês vão entender. Porque se eu falar muito aqui, eu vou estar fazendo pitch de mentoria, não é isso que eu vim fazer. Então, qual o problema e como resolver? Olha só, 4 variáveis. L vezes C vezes M vezes F. Vocês entendem que é uma multiplicação? Digamos, esqueço L. Pessoal, é loucura investir mais em tráfego sem otimizar o teu funil. Aí você vai dizer, funil, Lúcio? Mas só tem uma página. Sim, uma página é um funil. O que é um funil, pessoal? É tudo que tem um fluxo com uma direção e que tem mais gente em uma etapa superior do que inferior. Por isso que ele tem aquele formato. Sempre terá mais pessoas visitando a sua página do que clicando no botão comprar, não é verdade? Sempre vai ter mais gente indo até a metade da página do que indo até o fundo, não é verdade? Isso não é um fluxo? Não é um funil? Então, se você só tem uma página, você tem um funil. Investir mais em tráfego antes de entender isso é loucura, você está apostando. E quem continuar só com uma página depois dessa apresentação de hoje, é mais loucura ainda. Está deixando o dinheiro na mesa. Preste atenção numa coisa aqui, porque o passador acho que não tem laser. Digamos que hoje o seu resultado seja 100 mil reais. É 100 mil leads ali, na verdade. Eu vou falar 100 mil reais para ficar mais tangível. 100 mil reais. Aí você falar assim, pô, tá top. Eu quero o seu GP é 100. Então, todas aquelas variáveis hoje aqui é 1. É o que você tem hoje. Aí você pensa assim, ó, quero aumentar 20% de resultado do mês que vem. Aí você fala o quê? Vou aumentar 20% do meu tráfego. É isso que acontece? Você entende que você aumentou 20% no L, correto? Eu não simulei isso na cabeça, mas quem quiser fazer o cálculo aí pode fazer. Se eu não mexer no L, o L continua 1. Mas eu aumento 5% na conversão, que é 1,05. É uma multiplicação. 1 vezes 1,05, 1,05. Beleza. Aumentei. Como é que eu aumento minha conversão? Às vezes uma mudança de uma palavra na headline faz isso. Uma mudança de cor de um botão, gente, acredite. Né? Quem faz VSL, mudar o lead da copy. Beleza, aumentou 5%. Vou aumentar agora 10% na minha margem. É possível aumentar 10% na margem? É muito. Eu tenho 24% hoje de receita vindo só de order bumps. Vocês sabem o que é order bumps? Agora, quem sabe o que é order bump? Sabe o conceito do order bump? Ou só fica empurrando produto para o seu cliente? Aí é que está. O conceito é quem fez marketing. Quem pesquisa. Pessoal, order bump são ofertas de fácil entendimento, que só ler ela já diz o que é e que não pode conflitar com a sua oferta principal. Um exemplo, se a pessoa chega no seu checkout para pagar e vê um produto que ela entende que para executar aquilo que você fez a oferta, ela precisa comprar aquilo, lascou. Você está perdendo, era melhor tirar esse order bump. Cortisol toma conta, dopamina cai, se sente enganado, filha da mãe, quer me vender mais coisa. É ou não é? Então, pessoal, order bump já consegue fazer isso, aumentar aí 10%, 5%, tranquilo.
Tá? Um bom exemplo é a batata grande por mais R$1. Do McDonald's. Ah, e upsell. Mais ainda. Uma crença que todo mundo tem. Upsell é um produto mais caro. Não. Upsell é um produto que tem relação com o primeiro, que só tem uma função, aumentar o ticket médio. Pode ser mais caro ou pode ser mais barato. Não importa. Tá? Não é obrigatório que seja mais caro. Downsell. O que é downsell? O pessoal fala um produto de upsell mais barato que... Não. Downsell é simplesmente um produto para quem disse não ao upsell. Qual é a função dele? Aumentar o ticket médio. Cross-sell. O que é cross-sell? É tipo order bump, upsell, porém ele não tem necessariamente uma relação com o produto vendido anteriormente. Todos eles, pessoal, é para aumentar a margem. Digamos que você aumente 10%. Alguém faz o cálculo para mim aí? 1 vezes 1,05 vezes 1,1. Se alguém puder, faça para mim aí. Acho que vai dar já 15%, né? Mas tem uma fórmula lá também. Eu estou fazendo assim para ficar mais didático. O F é frequência. Quem aqui faz uma oferta depois de uma semana de alguém que comprou algo de você? Que tem uma automação para fazer isso? Pessoal, tem muito dinheiro na mesa. Eu tenho uma taxa de recompra na média de 70% dos meus produtos. Quem compra hoje já comprou de mim. Eu brinco que quando eu quero trocar de carro, eu mando um e-mail. Eu crio um produto. Quem tem filha que fez 15 anos aí sabe o que eu estou falando, como é caro fazer 15 anos. Né? Minha filha desistiu de fazer 15 anos, queria uma viagem para Disney, beleza, ótimo. 3 meses antes, pai, sabe o que é? Fala, filha. A festa, vamos fazer a festa. Parei, criei um produto, soltei. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Chega e me arrepio. Quem é pai aqui que tem filha de 15 anos sabe o que eu estou falando. Né? Que momento incrível. Né? Só que foi... Não pode falar palavrão, né? Foi foda. Tá na igreja. Ah, desculpa. Oh, Deus, me perdoa. Minha filha ia fazer 15 anos, não ia casar, não. Foi isso que eu falei para o cerimonialista, mas foi top. Pessoal, tem muito dinheiro na mesa. Aí você vai falar assim, Lúcio, mas eu faço oferta direta, não faço lista. Por que você não faz remarketing? Pessoal, criar públicos para fazer um remarketing, que é impactar ele de novo, é fazer isso aí, aumentar. Digamos que você aumente mais 10%. Alguém pode fazer essa conta para mim aí? Né? 1 vezes 1,05 vezes 1,1 vezes 1,1. Quanto é que vai dar? 1 ponto o quê? Isso quer dizer que eu aumentei 27% no meu resultado sem mexer no tráfego. Agora sim vale a pena botar um pouco mais de tráfego. Que eu vou até sacrificar um pouco isso, mas eu continuei crescendo. Deu para entender? Pessoal, essas ações só dependem de você. E mexer nesse primeiro aqui é a única variável que você não controla. Você pode estar enganado achando que você controla. Não, você controla o quanto você vai investir, mas você não controla o custo. É loucura. Acreditem. Isso dá muito mais dinheiro. Aí tem uma simulação aí, o cara teve um trabalho danado para fazer isso, né, cara? Pois é. E eu resumi. Fez sentido, pessoal? Por isso que eu falo que quem domina os conceitos não tem concorrência. Quer ver uma coisa? O Thiago Fint, ele está no mercado de marketing digital, correto? O Thiago tem concorrente? O Thiago não tem concorrente não, gente. Você só concorre com quem faz a mesma coisa que você. Ele não tem concorrente, pessoal. Alguém faz o que ele faz? Não. É a verdade ou não é? Mesmo que venda no mesmo mercado que ele. Pegaram aí o que quer dizer isso? É isso aí. Agora, falando sobre a ferramenta, só agora, vejam só, 1 hora, a gente está quase falando. Falta 3 minutos, provavelmente vão querer cortar o nosso áudio aqui, mas vamos lá. Vocês ajudam a gente a terminar, né? Quando você tenta resolver esse problema de ferramenta sozinho, quem aqui já contratou uma ferramenta que achou que ia ajudar, ela só confundiu mais e você, com preguiça, não foi lá cancelar, cobrou 2, 3, 4 meses? Acho que tem gente com vergonha, né? Porque todo mundo faz isso. Todo mundo tem uma recorrênciazinha ali que está lá cobrando, que era um negócio que era para te resolver um problema na vida e está virando um problema maior. Calma. Calma. Mas, enfim, quando você tenta resolver esses problemas sozinho, você acaba saindo do teu negócio. Por exemplo, qual que é o teu core business, meu querido? O que você faz hoje?
Legal. O seu negócio é fazer marketing, é fazer venda. Você está no game de fazer esse funil aqui, ativação e etc. Ah, que ótimo. Tá vendo? Olha só. Faz sentido você ir lá atrás de um checkout, aí depois do checkout você tem que ter a área de membros, aí depois da área de membros tem que ter uma ferramenta que ajuda você a fazer um upsell, que aí tem o construtor de página. Você vai começar a integrar um monte de coisa, vai virar um Frankenstein. A hora que você vai ver, você tem que ter um time de desenvolvimento, quando o teu core é marketing e vendas. Ninguém aqui, tá, a não ser quem vende SaaS, tá? Que aí é uma complexidade completamente diferente. Calma aí. Dá muita diferença, porque o formato do Order Bump da TikTok para uma outra plataforma que não vem ao caso, aumentou 20% no resultado do nosso infoproduto. Então, tipo assim, eu vi esse formato no Lúcio. Eu fiquei assim, mas que plataforma é essa? Por causa do cartão, sabe aquele detalhezinho do cartão? Que converte muito mais. Então, achei que assim, foi sensacional. Todas as plataformas deveriam fazer isso, que ia aumentar muito. O nosso core business é conversão e vendas. A TikTok existe para fazer mais vendas, aumentar a sua conversão, aumentar o seu ticket médio. Vamos aproveitar que o pessoal está querendo fazer uma propaganda gratuita para nós? Vai lá, meu querido. Eu ia chamar você depois. Mas... Vai lá. Primeiramente, parabéns pela palestra. Meu nome é Wenderson Bertoldo, tenho 28 anos, estou há 1 ano e 1 mês dentro do mercado digital. Ainda não. Bom, gente, graças ao Marcos por ter indicado Gregory, plataforma TikTok, meus resultados do Order Bump aumentaram muito mais do que 25%. Mudei, tava feio. Eu falei, cara, será que o problema... Não, eu digo que você mudou cópia, Não, eu tava achando que o problema era isso. E o Marcos falou, não, o problema não está aí, está em outra coisa. Só muda de plataforma, vai para TikTok, seus resultados vão aumentar. E qual foi o resultado? Cara, mais de 25% de conversão em Order Bump, e que eu não tinha na plataforma vizinha. Massa, cara. Opa, calma aí. Obrigado. Boa. Obrigado, meu querido. Tamo junto, viu? Agradeço, fico feliz que seja um depoimento sincero. Vocês viram aqui que isso não foi combinado, ele que pediu, hein, galera? Mas vamos lá. Só um outro ponto aqui do Everson, que foi o seguinte. Na outra plataforma que ele estava, que não vem ao caso, ele estava tendo prejuízo. Foi só ele mudar que ele passou a ter lucro. Uma simples mudança pode ser determinante para o seu negócio. A ferramenta ela existe para resolver um problema. Quando você contrata uma ferramenta que ela passa a ser um problema, aí você vai gastar a sua energia onde não deveria. Legal? Meu querido, muito obrigado por Sabe você qual é o ter detalhe? dado O que a gente- o o seu que eu- depoimento. o que muita gente pergunta o que é que eu estou fazendo na TikTok, né? Que o Thiago, o Renato e tal me convidou. Eu não queria mais. Eu já fui diretor de plataforma e é um dinheiro caro, tá, gente? Mas me motiva a fazer o quê? A diferença. Quer ver o que eu acho um erro? Todas as plataformas que estão no mercado hoje, elas começaram de um empreendedor que viu uma oportunidade, começou a criar produtos e viu uma oportunidade de criar uma solução para o mercado. Não é isso? Só que eu acho que todos cometem um erro. Ele para de fazer aquilo que levou ele até ali. E depende de outras pessoas manter isso. E pessoal, o mercado da gente ele muda muito rápido. Então, se a gente perder a mão, tá? A plataforma daqui a 1 ano, ela não é a mesma, porque o mercado muda. É por isso que a gente continua fazendo. Exatamente. Então, a TikTok ela não é só um processamento de pagamento. Ela é um ecossistema de soluções que tem por objetivo melhorar suas conversões, melhorar a aprovação das suas vendas e estimular o teu ticket médio. Aqui está piscando, aqui vai explodir, eu acho, porque o tempo acabou, a gente vai correr um pouquinho, o Rafa liberou ali para mim, sei que vocês estão com fome. Eu posso terminar? Vocês querem que a gente termine? Então, vamos para cima. Beleza? A primeira coisa é o Order Bump, né? Já não preciso justificar muito. Nosso Order Bump, por natureza, só de você mudar com a mesma cópia, o mesmo tudo, vai converter mais. Vai converter mais. Tá? Assim, é um absurdo. Eu nunca ouvi uma história sequer, até hoje, de que sequer empatou. Sempre aumentou. Tudo por quê? Somos uma plataforma feita por pessoas que vivem dessa bagaça. A gente vive isso daqui. Eu não sou palestrante. Eu não sou
Eu não sou o cara do comercial. Eu vivo de vendas online, eu sou marqueteiro. Por isso que é fácil para mim estar aqui e falar todo esse monte de coisa para vocês. Legal? E a próxima coisa, back redirect. Quem aqui usa back redirect? Quem sabe o que é? Alguém sabe? Alguém não sabe o que é back redirect? Isso é uma funcionalidade que funciona da seguinte forma. Isso é muito famoso entre a galera de Nutra, inclusive, que é, quando você vai para o checkout e clica em voltar, ao invés de voltar para a sua página anterior, volta para uma oferta única. Parece o João Kleber assim. Também dá. Né? Consegue fazer 3 camadas de oferta. Isso daqui, estatisticamente, isso não é um número empírico, não estamos falando isso porque é copy. Isso daqui é estatística dentro da nossa plataforma. Quem usa back redirect consegue 15% mais vendas. Só de utilizar isso tem nativo. Muita gente quem utiliza não tem nas plataformas hoje em dia. Tá? Terceira coisa, o Tick2Pay. O Tick2Pay é a nossa própria tecnologia de processamento de pagamento, onde nós temos retentativas transparentes. Nós temos exatamente 7 camadas de retentativa transparente. O que é isso, só para vocês entenderem? A concorrência, eles vão normalmente até 3 camadas, que é, o cliente colocou os dados do cartão, clicou lá em comprar, ele vai para a primeira camada e está lá pensando. Não deu certo, reprovou, vai para a segunda, está lá processando, não deu certo, vai para a terceira, continua rodando, não deu certo, aí a concorrência recusa. Na Ticto, tem mais 4. E a gente tem uma que é infalível. Se vocês falarem com a gente aprova o pagamento. Nem podia falar isso. A gente consegue aprovar o pagamento. Mas se tiver indício de fraude, para nós não é interessante, nem para vocês. Tá? Mas só da gente ter mais de 3 camadas, gera um incremento estatístico de até 18% nas aprovações. Nós somos muito cautelosos com os clientes que nós aceitamos dentro da nossa plataforma. Para vocês que não sabem, né, esse mercado de processamento de pagamentos, eles têm multas exorbitantes para fraude. A Ticto é a única plataforma do mercado que até hoje, em 7 anos de mercado, mais de 300? Não, foi mais de 3 bi processado, 3 bi de reais processado, a gente nunca recebeu nenhuma multa. Nunca. Porque a gente seleciona muito bem os nossos clientes, e isso favorece você que trabalha sério. Legal? Pra vocês terem uma ideia, a Ticto surgiu como uma plataforma fechada. Você não se cadastrava, você era convidado. Então, você já vê o critério. Outra coisa, para quem não entendeu o que são essas camadas, quem aqui vende no seu próprio checkout conectado a uma adquirente ou sub por aí? Vou falar aqui, muito famoso, a Guru, por exemplo. A Guru e uma outra adquirente, como o próprio Mercado Pago, ou a Pagar.me, etc. São empresas do mercado e as pessoas procuram soluções como essa. Por que as pessoas fazem isso? A taxa. Beleza, a taxa. Só que, entenda, aqui na Ticto a gente tem 7 camadas. Vou lhe dar um exemplo. Eu vou falar de uma forma mais simples. Digamos que tem 7 empresas que fazem processamento de pagamentos diferentes por trás da Ticto. Você passa o seu cartão, aí a primeira disse, não, como é seu nome? O Magno não costuma comprar produto online, vou negar. Se você está numa Guru e etc, que só tem uma, acabou. E às vezes é só um detalhe que a outra aceita. Na terceira, se não for a maioria, para aí. A gente continua. Então, a taxa, isso dá 18% a mais. Você que está indo para uma outra plataforma por causa de 2% a menos de taxa... Pensar nisso. Você está perdendo 18% a mais de conversão. Legal? A nossa próxima feature, onde nós fomos pioneiros no mercado, é a nossa área de membros, que é gratuita, no modelo Netflix. Onde vocês verem hoje, área de membros no modelo Netflix, lembrem-se, foi a Ticto quem começou esse movimento. Tá? Essa foi assim, oferecer gratuitamente, principalmente. É só a gente. Tá? Próximo, né, no caso, né, por último, que tem mais coisas. Nosso streaming de vídeo. Ele é um streaming de vídeo com inteligência artificial, onde ele lê a sua aula e faz e-books. Ou seja, você que tem dificuldade em criar produto, a sua aula pode ser um e-book que você pode utilizar como uma isca, como uma forma de venda. Legal? O Flow, a nossa tecnologia de upsell infinito. O Flow ele é capaz de identificar o que o seu cliente não tem e o que ele tem para oferecer somente o que ele não tem.
Tá certo? O que isso quer dizer? Eu tenho 5 produtos. Legal? O meu cliente ele já tem 2. O Flow ele vai oferecer os 3 que ele não tem. Então você não precisa, você vai configurar o funil uma única vez e ele vai identificar o que seu cliente não tem. Te poupando trabalho e te estimulando o ticket médio. Fez sentido? Ficou claro? Deu para entender? Legal. Isso daqui eu vou ter que deixar o Lutz falar. Mas os caras vão matar a gente se você demorar, tá? Pessoal, isso é um print de uma conta de anúncios, né? Quem aqui faz traqueamento? Quem conhece? Você faz você mesmo? Tá. Por que eu estou falando isso? Quando eu fiz essa postagem aqui, muita gente, isso é mentira, não sei o quê. Eu falei, porra, velho. Pra vocês terem uma ideia, os eventos de conversão, eles não servem só para dar quantidade. Eles servem para dar informação de ação do usuário. Em 2020, a gente sabe o que aconteceu. Em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados proíbe que o Meta, ou o Google, ou outra plataforma qualquer, repasse para o teu site, ou vice-versa, essas informações. Um exemplo. Vocês sabem segmentação, né? A gente fala lá quem é essa pessoa, a idade que ela tem, se é homem, se é mulher, o que ela gosta e etc. Tem 3 camadas, pessoal. 3 camadas. Primeiro, o que você é, dados demográficos, homem, mulher, mora em São Paulo, etc. idade. Segundo, o que você gosta. Terceiro, o que você faz. O que vocês acham que é mais importante para que o algoritmo entenda o que você compra? O que você gosta, o que você é ou o que você faz? O que você faz, ação. Alguém aqui compra produto dentro do Facebook ou no site ou numa loja fora? No site. É o que você faz. Aí eu pergunto para você, se a Lei Geral de Proteção de Dados proíbe que ele fique sabendo irrestritamente disso. Quer ver uma coisa, um exemplo bem? Quem já viu aquele vídeo do Pug andando de skate? Ou de gatinho? Todo mundo acha engraçado, interage, assiste, curte, compartilha e comenta. Você demonstrou a ele o que você gosta. Isso está dentro da plataforma e ele pode mensurar porque você deu autorização a ele para usar de graça. Não é isso? Aí você é uma mulher ou um homem, ele já sabe o que você é e o que você gosta. Aí eu, anunciante de pet, que tenho ração para pug, faço um anúncio e coloco lá, mulheres de São Paulo que gostam de cachorro. Você que disse a ele que gosta de vídeo de cachorro, vai receber esse anúncio. Você tem cachorro? Não necessariamente, né? Entendeu por que, quando você faz esse tipo de segmentação, não funciona? Porque falta uma camada mais importante, que é a ação, que é a compra. E isso, antigamente, ele fazia sozinho. Botava o pixel lá, era lindo. Hoje, não. Existe um protocolo tecnológico por trás disso que você precisa fazer. E isso deu origem a um mercado, não vou entrar em detalhes técnicos, na TikTok, e nós entendemos que isso é obrigação da plataforma. Os eventos de fundo de funil, ou seja, quando o cara sai da página que vem para o meu checkout, quem tem que fazer isso sou eu. E são 4 eventos do fundo do funil, que é o quê? A concorrência toda só tem 2. Iniciar checkout e purchase, não é? E o checkout é com a nota baixa. Pessoal, a nota é mais importante do que a quantidade. Porque é a nota que manda para o sistema de otimização o comportamento. Entendeu por que botar dinheiro tem menos resultado? Ele está aprendendo com notas baixas, mesmo que tenha 1000 conversões, são 1000 conversões sem qualidade. Então, você bota mais dinheiro, você perde dinheiro. É por isso que, na hora de escalar, fica mais caro. Está mandando os dados errados. É claro, eu estou resumindo aqui. Tá? Eu vou fazer o pitch do Rafa. Domingo, como vai ser uma imersão mais fechada, eu abro lá e mostro algumas coisas, se der tempo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esses últimos aqui, ó, os mais importantes, adicionar o carrinho, iniciar o checkout, informação de pagamento. Ó, 90% das plataformas não tem nem essas 2 etapas aqui. Purchase, na TikTok, é a única que tem a nota máxima possível, porque a gente criou uma tecnologia que faz isso. Para tá? você fazer isso, para vocês entenderem, tem uma série de integrações, GTM, servidor e etc. A gente entrega isso nativo para você. Tá? E o que, consequentemente, quando você faz isso bem feito, o seu CPA ele diminui, porque você tem dados Entendeu por que você teve mais conversão? Além de outros fatores. E a gente entende que você não precisa saber disso. Você já paga uma plataforma que deveria fazer isso. Você só precisa colocar os dados, né? O código da API e o número do pixel, né? Falei rápido, tá vendo aí? Foi um milagre. O Lúcio, você deixa o Lúcio. Quem aqui quer saber mais sobre isso, chama o Lúcio no Coffee. Ele tem conteúdo aqui que dá todos os filmes do Senhor dos Anéis para falar só disso.
Não é mentira. Não é mentira, tá? E aí nós temos o Ticto Global, né, que é processar pagamento em moeda local. Hoje nós estamos em... Estamos aumentando, na verdade, né? Estamos em quantos? 5 países? São 39 países com 9 moedas diferentes. Esse é um projeto que está em beta. Vai sair a próxima versão. A gente não está aceitando gente nele ainda, mas a próxima versão está para sair no final de março. E aí, quem se inscrever antes vai ter a chance de testar. Legal? O Combine, que é uma forma de você vender um produto físico, um evento, um SaaS, um infoproduto e um serviço, tudo junto numa funcionalidade, sem precisar criar uma nova oferta, um novo produto para isso. Tá? O Ticto Academy, que é, como vocês podem ver aqui, a gente vive disso. Faz sentido parar e ouvir e assistir uma aula da gente falando sobre um determinado tema? Faz sentido ouvir o Thiago falando sobre branding? Acho que faz, né? Faz sentido ver o nosso CTO falando de tecnologia, o Renato falando de funil, eu falando sobre growth, o Gui falando sobre negócios, o Lúcio falando sobre tráfego? É isso que vocês têm lá, vocês têm apoio para vender mais. Tá? O Outlier Experience, que é o nosso evento presencial, todo mundo que fatura mais de 100 mil recebe um convite. Muitas pessoas que não conseguem faturar acabam comprando o convite. Mas, no ano passado, esse evento reuniu 2.500 pessoas e, nesse ano, o plano é ter 5 mil pessoas. Tá? O Ticto Experts, que, assim como o Academy, é online, o Experts ele é presencial. Quem aqui gostaria só de estar vendendo na Ticto, estar ganhando mais dinheiro, estar numa imersão presencial com o Thiago Fint, falando como ele está fazendo o negócio dele performar mais? O Thiago não vende só com o rosto dele, tá, gente? O Thiago tem muitas operações vendendo de marketing direto também. E aí também nós temos outros players na Ticto que fazem muito sucesso. Quem gostaria de aprender com o Marcos como ele faz para prosperar com os low tickets dele? Ele faz de um jeito diferente que ninguém faz. Faz sentido? Só de você estar na Ticto ganhando mais dinheiro, você ter acesso a algo desse tipo? Nós temos também o nosso Mastermind, que é o Ticto Legends, onde as contas que têm maior sucesso são convidadas para viajar pelo mundo com a gente, para ter conteúdo de qualidade. Estou fechando, tá o último, né? As placas de premiação. Aqui nós temos as placas de 100, né, de 10 mil, né, a carteira 10 mil, até a dourada de 10 milhões. Aqui nós temos a de 50 milhões e a de 100 milhões, que até hoje só o Thiago tem. Eu quero fazer um convite para vocês. Eu tenho certeza que aqui estão os próximos recordistas do mercado. E eu quero saber quem de vocês que vai receber essa placa no palco do Outlier Experience. Quem é? É isso. Acreditar é o primeiro passo. E eu tenho certeza que aqui estão os próximos recordistas, sim. Tá? Então, quanto custa rodar na Ticto? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é quanto está te custando não rodar com a Ticto. Parem para pensar sobre isso. Aqui a taxa é alta, tá? Mas a taxa que eu estou falando é a de conversão. Comparado com outras plataformas, que é isso daqui foi o cliente que mandou, então prova social eu posso mostrar, né? A nossa conversão foi incrivelmente maior. Legal? E aí, né, o quanto que vale para o teu negócio ter uma plataforma que vai te ajudar a converter mais sem investir mais em tráfego, que vai te ajudar a operar em alta margem, que vai aumentar o teu ticket médio, o teu LTV e o teu ROI. Legal? Esse é o nosso preço padrão, R$ 6,99. Legal? Eu vou pular essa parte aqui, porque a gente já excedeu bastante tempo, quero respeitar o tempo dos meninos aqui. Agradeço até pela gentileza de não terem cortar o áudio, etc. E a gente tem uma oportunidade para vocês que estão aqui, tá certo? Vou passar aqui direto para vender com a Ticto. É 4 etapas bem simples, vocês podem falar comigo. Quem se cadastrar, eu vou conversar individualmente com cada um de vocês. Vou passar essa parte. Aqui está a oportunidade. Vai ser os mesmos R$ 6,99, mas, ao invés de R$ 2,49 por transação, a gente vai oferecer R$ 1,00 por transação por 3 meses. Vai ter um processo de onboarding individual. Vocês vão ter uma consultoria com o Lúcio, tá? E vai ter condições especiais de migração. Você que fatura alto, é claro que não vai ser R$ 6,99, tá? É só um padrão. A gente negocia, cada cliente é único, tá certo? Eu gostaria de saber se fez a diferença para vocês ter reservado esse tempo aqui de 1h20, mais ou menos, para ouvir a gente falar sobre os 3 Fs. Fez sentido? Valeu a pena? Se o Rafa brigar com a gente, vocês protegem a gente? Então tá combinado. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos à Ticto. Vai ser um prazer atender vocês, tá certo? Oi?
Boa. Ô, Rafa, depois libera a apresentação para quem der lá. Vamos pular a parte de fazer a placa depois? O que você quer fazer? Pode ser? Vamos fazer, a gente vai... falou que podia gastar. Vamos lá que agora eu vou ser premiado. Rapidinho, 1 minuto eu já libero pro cofre, tá, galera? A gente roda lá também as nossas operações internas, o Marcos com a Ana também e tudo mais. Eles separaram um momentinho de literalmente 1 minuto só para entregar essa premiação. E aí a gente já vai liberar 40 minutinhos de cofre, só avisando vocês enquanto eles pegam as placas lá, para depois disso vocês já estarem liberados. Vocês devem estar roxo de fome, né? Barriga roncando. Mas é o seguinte, após o cofre a gente vai ter um hot seat com 4 dos maiores players da Logs, tá? A gente vai colocar as cadeirinhas aqui e vocês vão poder perguntar para essas pessoas o que vocês querem saber sobre as operações deles. Muito provavelmente vai ter gente aqui que é afiliado dos produtores que vão estar aqui e tudo mais, então são pessoas de múltiplos 8 dígitos, ou seja, dezenas de milhões de reais em faturamento, que vão estar aqui revelando coisas sobre suas operações internas para vocês. Beleza? Lembrando, turma, que o cofre em relação a acesso, tá? São para os ingressos Black, tem acesso ao cofre, também vai ser lá embaixo da escada, Black e Star. Em relação ao pessoal do ingresso Gold, restaurantes, o restaurante daqui de cima está servindo hambúrguer, espetinho, eles falaram comigo mais cedo, tem embaixo, tem shopping e toda essa coisa também. Beleza? Mas é isso. Tem alguém para tirar a foto? Turma da foto, da criação, se tiver como. Boa. Tá lá já, bora lá. Alô, vamos lá. Primeiro eu quero reconhecer o Rafa e o Marcos com essa placa aqui. Tem a outra de 100 também, mas essa de 500 mil, a placa Newton. Mais impactante, né? A mais impactante, tá aqui também. Ó. Vamos segurar todas. Cadê? Me empresta aí o microfone para você poder... É isso. Boa. Aqui, essa daqui é de 100, que é Spielberg. De 100 também, tá aí. Essa daqui vai faltar a mão para ele, né? Vai faltar a mão. Cadê? Aí eu seguro aqui para você, calma aí, ó. A de 1 milhão, da Ana. Parabéns. E olha só, quem vai ser convidado para fazer imersão junto com a gente. Está recebendo de 100, de 500, de 1 milhão e está faltando pouco para chegar na próxima de 5. Tá? Parabéns, irmão. Boa. Que é boa. Galera, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês em nome da TikTok, que é o seguinte: parceria de verdade é isso daqui. Eu nunca fui tão bem acolhido como eu estou sendo pelo Marcos, na onde a gente está, a gente se encontra. Isso é de verdade. Tá? Quero reconhecer, quero uma sincera salva de palmas para a equipe da Logs pelo que eles estão fazendo. É um prazer ter vocês como parceiros, amigos. Vamos lá para a foto. Foto, Lúcio. Fica aqui, cuidado para não cair, vai ficar bonito. Quem é que tá tirando foto? Lá atrás, Valeu. Galera, muito obrigado novamente. Desculpa aí pelo tempo ultrapassado, espero que tenha feito diferença na vida de vocês, tá certo? Amanhã esse palco vai ficar pequeno, hein? Tem umas 100 placas para serem entregues. Bora lá pro cofre, galera. Tamo junto, 40 minutinhos a gente tá aqui de volta, tá? Quantas horas são agora? Alguém tem? Fácil? 6 horas. 6h40 a gente volta pro Hot Seat, beleza, galera? Tamo junto.